Amém, amém. Nós vamos à leitura em Apocalipse capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eterno Deus, é bom ver que Tu não forças a ninguém. Por isso estamos aqui. Estamos porque a predestinação nos trouxe. Algo abriu o caminho. Não há nada que possa barrar o eleito. Ele é preordenado e ele chega. Ele pode estar lá atrás, mas ele chega. E é isto que nós temos visto nesse momento final. Estamos dentro. Chegamos. Rompemos as barreiras. Estamos gerando aquilo que nós ouvimos, que recebemos de graça. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tem três coisas muito importantes neste versículo que nós acabamos de ler. E são três vozes. E a voz de um é a voz do outro. Os três falam igual, uma coisa só. Não tem diferença. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Baseado nesta escritura, o profeta irmão Brana, ele fala na mensagem, a última advertência do Espírito, é sobre a era de Laodiceia, parágrafo 162. Ele estava falando sobre a última era. Graças a Deus que esta era de Laodiceia ainda não terminou. Até aquele momento, ele estava falando, 1961. O seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens, pelo seu espírito, mas uma vez um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como fez a Paulo. Nestes dias do sétimo mensageiro,
nos dias da sétima ou da era de Laodiceia, esta era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados. Amém? Eu sou um indivíduo abençoado. Você é outro. Aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte da noiva do último dia que está mencionado em Apocalipse 22:17. Ele estava com a outra tradução da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nossa tradução: o Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Aquele grão que caiu lá em Niceia, com a doutrina da Santíssima Trindade, voltou com o batismo em nome de Jesus Cristo outra vez. Amém? Caiu em Niceia, passou para a Trindade, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, em 325 depois de Cristo. Mas quando veio o profeta, a era de Laodiceia, então ele já retornou-nos ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo novamente. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Passando para a tradução que nós temos aqui da Bíblia, que é a autêntica, esta daqui, Apocalipse 22, verso 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. Porque é nesse tempo aqui ela já é casada. É o Espírito e a esposa. Quando ela é noiva, ele não pode entrar nela. Ele só pode entrar nela quando ela for casada. O rapaz não pode entrar na moça sendo noivo. Tem que casar. Eles até fazem isso, mas está errado. Cristo não entra enquanto não há um casamento. Cristo respeita. Foi por isso que ele não entrou com a mensagem de Lutero, de Wesley e nem pentecostais. Ele não entrou para gerar filhos. Ele não entrou. Porque dentro dessas eras, se ele tivesse entrado, ele geraria um filho luterano, wesleyano, ou um filho pentecostal, morno, fora de Laodiceia. Ele não podia entrar porque ele já estava fora de Laodiceia. Como ele podia gerar um filho dentro de Laodiceia? Ele estava fora, ele foi expulso. Ali está Apocalipse 3:20. Se nós guardarmos bem a autenticidade da Bíblia, nós veremos onde ele está casado. Ele tirou seus filhos de Laodiceia, divorciou dela, de Laodiceia, e casou. É casamento e divórcio 211 a 213. Ele deixou destas igrejas, deixou de Laodiceia, que é o movimento principal, que é o pentecostalismo,
Deus deixou seus movimentos e tomou uma outra. Ele pode fazer isso. Ela nunca poderia colocá-lo para a rua, como está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Já pensou bem o esposo do lado de fora de casa? O marido do lado de fora de casa? Então ele está chamando alguém lá de dentro para estar com ele do lado de fora, porque ele não volta. Ele saiu de Laodiceia e nunca mais voltou. Assim como Cristo saiu do trono do capítulo 5 de Apocalipse e nunca mais voltou. Ele prosseguiu para cumprir as demais escrituras do tempo em que vivemos. Isso tem que se guardar. Então aqui, atente para esta mensagem. Este profeta, o que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Porque a noiva não tem jeito dela falar o que o Espírito Santo fala, a menos que o Espírito Santo use, em primeiro lugar, um profeta para ensiná-la a falar o que o Espírito Santo fala. Nenhuma igreja, nenhuma denominação te ensina a falar o que o Espírito Santo fala. Todas as denominações que tivemos até hoje ensinou-nos a falar que Deus é 3 pessoas. Já nos ensinou errado. Não tem Bíblia para isso. Ensinou para nós que o batismo é falando Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto a Bíblia diz em nome do Pai, não citando as palavras Pai. Eu sou pai, mas esse não é o meu nome. Meu nome é Osmar. Você deve ser pai, mas o seu nome não é pai. Pai é um título de tratamento, mas esse pai tem nome. Foi por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 28:19: ide ensinai as nações. Precisa de ser ensinado às nações. O povo precisa ser ensinado. Ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Ele não mandou repetir a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome, não nos nomes, falando no plural, porque Deus não tem 3 nomes. É um nome só. Em nome é singular. Todo crente, estudante, sempre eu prego, tem um monte de crente, estudante, fazendo teologia, que ele sabe melhor do que eu, que nunca fiz teologia. Por isso eu digo que a sua teologia não compensa, você deveria largar de mão dela, porque eu nunca fiz. E você faz teologia e aprende um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto Mateus 28:19, Jesus estava ordenando os seus discípulos a ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não tem nem 3 vezes a palavra nome, não tem. Tem uns que falam em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não está nem escrito na Bíblia. Não está nem escrito. É como eles dizem assim: está escrito na Bíblia que quem pecar contra o Pai tem perdão. Eles dizem, eles têm coragem de falar isso. Até parece que eles estão estudando da Bíblia. Está escrito na Bíblia, eles dizem: quem pecar contra o Pai tem perdão. Eu queria que me mostrasse na Bíblia aonde que tem um versículo que diz que quem pecar contra o Pai tem perdão. O Pai é o Espírito Santo, como é que tem perdão? A Bíblia diz: quem pecar contra o Espírito Santo, contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem pecar contra o Filho do Homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século, nem no porvir. Então não existe tal versículo: quem pecar contra o Pai. O Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Maria concebeu do Espírito Santo, então o Espírito Santo é Pai. Minha esposa concebe um filho meu, eu sou pai. Maria concebeu do Espírito Santo, então o Espírito Santo é Pai. Como que pecar contra
o Pai tem perdão. Não tem não, o Pai é o Espírito Santo. Aí já cai uma pessoa da divindade deles. Por aí você já vê que já caiu uma pessoa da divindade deles. O Espírito Santo, eles dizem que é a terceira pessoa. Bom, se já caiu uma, então como é que faz agora? Ele diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Ao invés de dizer assim, o Espírito Santo é a terceira manifestação de Deus. É um Deus manifestando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Um Deus. Ele manifestou como Pai criando o Espírito que pairava sobre as águas. Ele manifestou como Filho nascendo de mulher. Deus nasceu de mulher, era Filho. Era Deus nascido de mulher, era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é Filho. Isaías 9:6, porque um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Bom, nós estamos entrando apenas nestes pormenores para ver que a teologia que o homem tem estudado sobre Deus não compensa nem perder tempo com ela. Não compensa. Por quê? Porque a Bíblia mostra Pai, Filho e Espírito Santo sendo um e não três. É Deus fazendo três papéis. É Deus. Ele fez o papel de pai, logo ele veio e fez o papel de filho, chorando, um bebê na manjedoura. Logo ele voltou à condição original, que isso é voltar ao Pai. Voltou ao Pai. Ele voltou na condição original de Espírito e desceu no Pentecostes na igreja. Aí ele desceu como Espírito Santo, como Filho. Ele era o Consolador. O Consolador que não podia ficar sempre com eles. Não podia. Ele tinha que ir embora para que pudesse voltar em espírito para ficar sempre conosco. E como Filho, ele só podia estar com eles, não podia estar neles. Vocês estão entendendo? Bom, para nós que já conhecemos, você entende. Como Filho, ele podia estar com eles, porque ele era carne. Filho é carne, podia estar com eles, mas não podia estar dentro deles. Para estar dentro, ele tinha que ser espírito. Foi por isso que ele voltou ao Pai. Isto é, voltou na condição original, voltou a espírito. E no dia de Pentecostes ele desceu para ficar sempre conosco. Agora nós não temos um Jesus apenas com, nós temos um Jesus em conosco, mas ele está dentro agora, é Jesus em nós, Cristo em nós, o mesmo Deus que criou, que salvou, habita na sua criação redimida. Ele habita, porquanto nele, Colossenses 2:9, porquanto nele, não neles, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é plenitude da divindade. Habita em quantos corpos? Nele. Habita nele. Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, no qual fostes chamados na esperança da vossa vocação. Um só corpo e um só Espírito. Não três corpos, um só corpo. Esse é o corpo da divindade, no qual o Espírito Santo manifestou, encarnou, desceu, e ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Isto quer dizer, quem me vê a mim, vê o Espírito Santo, porque o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Quem me vê a mim, vê o Pai. Bom, eu tenho que prosseguir, porque eu não posso ficar só nisso. Mas para que possamos entender, é que tanto a noiva, que é a esposa de Cristo hoje, ela está casada.
ela não está namoriscando mais. Por isso não é tempo de perder tempo com denominação. Enquanto você estiver na denominação, você não encontrou o marido, o esposo, Cristo. O dia que você encontrar o esposo, Cristo, acaba, a denominação morre. Morre. E Cristo vive em você. Aí você sabe que você tem um esposo, Cristo, o marido da igreja. Se fosse 3 pessoas na divindade, o pai teria que ser sogro da igreja. E o Espírito Santo seria um cunhado? Vocês veem como que é? Não existe 3 pessoas lá no céu. Existe um Deus com 3 ofícios. 3 ofícios distintos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ofícios. Como Pai, Ele te criou. Como Filho, Ele te salvou. Como Espírito Santo, Ele te ilumina. Ele só fazendo a obra completa dentro do crente. Aleluia. Mas 3 vozes iguais, idênticas, por quê? As 3 vozes é de um só: o Espírito, o profeta e a noiva. O Espírito, o profeta e a esposa de Cristo dizem: vem. É o Espírito no profeta, a palavra do profeta na noiva, porque o Espírito de Cristo no profeta, o profeta tem a voz de Cristo. Aquela palavra do profeta, que é Cristo, na esposa de Cristo, tem a voz, a mesma voz, ela não muda. É a voz do profeta, a voz do Espírito Santo, a voz da esposa, é uma só coisa. Se você perguntar para o profeta: o que é isso? O que é Malaquias 4? Ele dirá: é o Elias que vem no último dia. Se você perguntar para a esposa de Cristo: o que é Malaquias 4? Ela dirá: é o Elias que veio no último dia. Se você perguntar ao Espírito Santo o que é Malaquias 4, ele dirá: é exatamente o Elias do último dia. Fala uma coisa só: se o profeta fala, é porque Deus fala primeiro. É Deus ensinando seus profetas. Quando a palavra de Deus foi dita aos israelitas, direto, eles não aguentaram, não suportaram, e disseram: fale Deus com você, Moisés, e você fala conosco. Aí Deus começou a falar através de profetas, porque o homem não tem condição de ouvir direto a Deus, tem que ter um homem especial. O homem é especial, nem todos são especiais, cada um tem uma especialidade na sua obra, como cada órgão tem a sua especialidade e sua função no lugar devido no seu corpo. Coração tem que bombear sangue, ele não pode mexer com urina. Para mexer tem que ser com urina, tem que ser rins. O estômago tem que receber as coisas, não pode ser o intestino. O intestino só recebe depois que o estômago já terminou sua função, aí ele passa o resto para os intestinos, e o que é bom vai para o sangue. Cada órgão com a sua função, mas no seu devido lugar. Assim é um profeta no devido lugar. Se você vê um profeta no lugar certo, você verá a esposa de Cristo no lugar certo, você verá o Espírito Santo no lugar certo. O Espírito Santo está no profeta e na esposa dele, na esposa de Cristo.
Entende? O Espírito Santo, mas ele tem que passar, sempre foi assim. Ele esteve em Moisés para depois passar para Israel. Ele esteve em Jesus para depois passar para a igreja. Ele esteve no profeta William Branham para depois passar para nós. Não é diferente, é o trabalho de Deus. Por isso, a voz é a mesma, a palavra que sai é a mesma. Se o Espírito Santo falou, o profeta fala. Se o profeta falou, a esposa de Cristo fala. Ela não pode falar enquanto um profeta não lhe ensinar o que é Cristo. Não tem denominação que te ensina o que é Cristo. Você pergunta para uma denominação, o que é Jesus Cristo? Ele diz segunda pessoa da Santíssima Trindade. Você diz, vai para lá com esse negócio. E eu não quero te ouvir. Pronto. Porque uma denominação não sabe te informar. Você pergunta para uma denominação, mas o que é o Espírito Santo? Ele diz, ó, o Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é tudo, só que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Diz, vai você também para lá com essa doutrina sua. Eles não servem para ensinar a esposa de Cristo. Mas um profeta sabe ensinar. Pergunta para um profeta, o que é Jesus Cristo? Ele diz, é Deus feito carne. Mas ele é separado do Pai? Diz, não, ele e o Pai é um só. As denominações não aguentam, engasga. Eles engasgam porque eles têm uma coisa de travessado na garganta chamada Santíssima Trindade. Eles já têm um espinho na garganta. E a hora que chega a verdade, nada mais passa. Se você não arrancar o espinho, você não aguenta engolir mais nada. Tira esse espinho, para você poder engolir. Aí passa profeta. Por que não passa profeta na garganta denominacional? É porque já tem um espinho de 3 pontas lá dentro. Os filhos do sacerdote Eli contaminou o altar comendo com garfo de 3 dentes. É 3 pontas. E aqui vem a mesma coisa. É um sistema organizado que faz isso. Enquanto um profeta, quando vem, um profeta não te mostra dualidade como o testemunho de Jeová, que mostra 2. Um profeta não te mostra trindade como os trinitarianos pentecostais e demais. Um profeta te mostra a unicidade. A unicidade não é nem a unidade, é a unicidade. É o único perfeito, o único que é Deus, que manifestou como Pai criando, como Filho salvando, como Espírito Santo iluminando os seus. Aleluia. Se não tiver uma voz, você não tem a outra. Deixa eu voltar às eras. Vocês conhecem tudo isso, mas só para mim ler. É tão bom ler essas coisas. O final de cada era, capítulo 2 de Apocalipse, verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito tem uma voz. E essa voz é a voz do mensageiro do dia para a igreja. Não só para a verdadeira, mas para a falsa. Você pode notar aqui, ó, cada final de era está aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,29, outra vez. Depois você vai a Apocalipse 3, verso 6. A era de Sardo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem uma voz para 2 igrejas, para a verdadeira e para a falsa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E se você ouvir o que o Espírito diz, você vai falar o que o Espírito diz. Por quê? Porque o Espírito tem uma voz, que é a voz do mensageiro, e você ouve a voz do mensageiro, você tem também uma voz. Aleluia. Aí chega
em Apocalipse 3, verso 13, na era de Filadélfia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando da verdadeira e falando da falsa. E quem tem ouvido, ouça. Os outros só têm orelha, mas não tem ouvido. Eles têm olhos, mas não veem, diz o Senhor Jesus. Tem olhos, mas não veem. Isso é a mesma coisa da imagem de escultura. Você pregar Malaquias 4 para crentes hoje, Malaquias 4, você vai pregar para eles Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, a vinda do Elias, o ministério do Filho do Homem, São Lucas 17, 26 a 30, é a mesma coisa de você estar pregando para uma imagem de escultura. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Não fala o quê? Não fala a escritura do dia. Não fala o que está cumprindo hoje. Tem boca, mas não fala. Tem garganta, mas não reproduz o som do Elias. Não, mas está produzindo o som de Cristo. Cristo está falando no Elias. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui está Apocalipse, vamos na era de Laodiceia, 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo na era de Laodiceia tem uma voz. Essa é a voz do profeta. Ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Tem tantas vozes no mundo, mas você vai distinguir a voz de Deus. Pode 50 meninos chorar, uma mãe sabe disso. A hora que o dela chorar no meio de 50 meninos, ela diz: aquele é meu. Ela vai direto lá e sabe qual que é. Ela conhece o choro, ela conhece a voz do choro, o murmúrio do choro. Deus conhece. E você, como filho, conhece. Deus sabe quando você, como uma filha, como um filho, está clamando por Ele. Ele sabe, Ele conhece seus filhos. Ele conhece o nosso choro. Ele conhece nossa voz. Ele conhece o nosso murmúrio. Ele conhece o nosso pensar. O salmista no Salmo 138, 139, acho que é 139, está dizendo: a palavra ainda não me chegou à língua, Ele já sabe toda. Ele me viu ainda informe no ventre da minha mãe, informe. Antes de ter me formado em alguma coisa, um embrião, Ele me viu antes de um genes. Ele me viu ainda informe. E Ele viu, diz o salmista, os meus dias que iam sendo contados, e Ele conhece todos os meus dias. Aleluia. E por que um filho dele não vai conhecer a voz dele hoje? A voz de Deus não está nas denominações. A voz de Deus não está ali. A voz de Deus sempre foi um profeta. A voz sempre foi um profeta. A igreja está vomitada da boca de Deus. A boca de Deus é um profeta na terra. A igreja está vomitada, a Laodiceia está vomitada da boca de Deus. A boca de Deus na terra sempre foi um profeta. João Batista foi a boca de Deus, Jesus foi Deus. Pedro foi a boca de Deus, Paulo foi a boca de Deus, Tiago foi a boca de Deus. Aleluia. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Um grupo da mensagem diz uma coisa, outro grupo diz outra. Não é a esposa de Cristo. Cada grupo
uma coisa, tem um grupo que diz que o irmão Branham vai voltar a andar de avião, tem outro que o irmão Branham vai voltar a andar de cavalo, tem outro que o irmão Branham vai voltar para ser profeta, que ele não foi, que ele foi só evangelista. Tem outro que crê que ele vai voltar para revelar o 7º selo, que revelou 6, não revelou o 7º. Eles não têm a voz de Deus, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, ele revelará 6 selos. Não, ele revelará o mistério de Deus. O mistério de Deus é 7 selos. O que nós não sabemos é o dia e a hora, que nós não sabemos. Mas irmão Branham disse que ele ia levar com ele algo. Ele disse: tem algo? Ele diz: você fique sabendo de uma coisa, que Satanás só sabe quando você fala. E ele diz: e isto está no meu coração, eu não vou falar. Estava no coração dele. Ele desceu a tumba, mas ele deixou tão claro no 7º selo. Ele diz: mas isto será dado, este mistério será dado na mera vinda do Senhor Jesus. Eu já disse, eu não estou nem preocupado com o dia e a hora que Jesus vai vir, porque eu conheço o processo da vinda dele. Eu sei que para ele vir me arrebatar, tem que haver uma ressurreição primeiro. Para haver uma ressurreição, eu vou estar junto com os ressurretos. Você não vai? Então vamos estar junto com os ressurretos. De 30 a 40 dias. Vai dar muito tempo de eu saber dia e hora. Vai dar muito tempo. O que eu preciso é saber o que Deus está fazendo agora. Onde a voz de Deus está. Tem dezenas, centenas de grupos da mensagem no mundo, mas Deus tem uma voz só. E aí está o perigo. A voz do profeta foi a voz do Espírito Santo no homem. Quando o profeta fala, é a voz do Espírito Santo. Quando a noiva fala, ela fala o que ouviu o profeta falar. O profeta falou e ouviu o que o Espírito Santo falou para ele. Capítulo 4 de Apocalipse. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Sobe aqui. Era o Espírito Santo falando para o profeta da era de Laodiceia. Não fica em Laodiceia, sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. E aí mostrou para o irmão Branham o capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 6, e o profeta foi revelando o intervalo, o cordeiro saindo do altar no capítulo 5, o intervalo, capítulo 4, capítulo 5, é o cordeiro saindo do altar, o capítulo 6 já é o primeiro selo, e aí vai e passa para o capítulo 7, mostrando os 144 mil, 12 mil de cada tribo e as virgens nécias. Ali no capítulo 7 de Apocalipse, não é a esposa de Cristo, são as virgens nécias. Quando deu o capítulo 8, houve silêncio no céu por meia hora. Esse era o dia, era o silêncio. Ele diz, o silêncio estava mostrando o dia e a hora da vinda do Senhor. Isso tudo o profeta teve conhecimento e deixou para nós. Agora não sabemos o dia e a hora, não sabemos, não precisamos ficar sabendo também. Jesus falou assim: naquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho. Filho que é, gente? Filho não era Jesus, não. Ele pensa que filho é Jesus naquele dia, e que nem o filho. Porque as pessoas dividem e põem o filho menor que o pai. Filho era Deus na igreja, que é filho. Filho é Deus na igreja. Filho, a igreja não sabe, nem o filho, somente o pai, que é o Espírito. Só ele que sabe. E ele deixou esse segredo para a última hora, na mera vinda do Senhor. Aleluia. Então a gente tem muita coisa boa e eu não sei, não dá tempo. Eu queria ficar só nesse daqui. Seria até melhor para nós deixar outro para outro dia. Eu quero falar sobre os 3 montes.
As 3 batalhas em 3 montes. Vai ficar para outro dia. Hoje vamos falar desses 3 aqui. As 3 vozes é uma voz. A voz do Espírito falou no profeta e falou na esposa de Cristo. É uma voz só. O que o Espírito Santo fala, o profeta fala. O que o profeta fala, a esposa de Cristo fala sem medo. Você sabe como eu tenho segurança quando eu prego? Eu tenho segurança, pode falar o que quiser. Olha, foi o profeta que falou e amém. Para mim o profeta falou é ponto final. É assim seja. Eu vejo que é verdade. Alguém diz, como que você sabe que é verdade? Sabe por que eu sei? Uma que eu já sabia há 28 anos atrás. Quando eu criei, eu era eleito, lá atrás já, eu era eleito. Quando eu criei, eu já sabia que ele era profeta, eu sabia que tudo que ele falava era verdade. E depois de 28 anos, lendo essas coisas, e não encontrando tropeço, e achando a coisa harmonicamente, olha, não tem nem jeito mais. Isso é verdade e acabou. É amém lá no começo, é assim seja aqui no fim. Mas não tem amém no começo, tem. Já no início eu disse, olha, amém. Amém, assim seja. Lá no princípio, aqui no fim, assim seja. A mesma coisa, a mesma voz, não mudou. O 7º anjo não viria para revelar 6 selos. O 7º anjo vinha para revelar o mistério da Bíblia, que estava envolto a 7 selos. Abriu o primeiro, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto, abriu o quinto, abriu o sexto, abriu o 7º. Revelou os 7 selos. Só que o povo não tomou conhecimento desta luz. Não tomou conhecimento. Porque até hoje só tem formado denominações. Mas se nós voltarmos e vermos aqui na Bíblia, assim como o Espírito Santo tem uma voz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você é a igreja verdadeira da era que ouviu o que o Espírito falou para você e falou para a falsa. O Espírito não falou só para nós, o Espírito falou para todo mundo. O Espírito Santo nesta era falou para todo mundo. Só que aquele que tem ouvido, ouviu o que o Espírito falou. O outro tinha ouvido, mas não ouviu. E eles estavam inclusos no cumprimento da Bíblia. Tendo olhos não veio, tendo ouvido não ouve. Eles estavam também arrolados nesta Bíblia, nesta Escritura. Tem olhos, mas não veio. Tem ouvidos, mas não ouve. Você pode pegar um trinitariano, você pode pegar ele e debulhar a Bíblia para eles assim, e mostrar para eles, é um só. A hora que terminar 2, 3 horas de palestra, o indivíduo tem coragem de sair dali e falar, não, é 3. É 3. Tem olhos, mas não veio. Você pode mostrar a Bíblia para ele. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. E no que é verdadeiro estamos. 1 João 5, 20. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles ainda querem mais Bíblia ainda. Filipe parou com pouca coisa. Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus só falou para ele, há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. São João 14, 8. Bastou para Filipe, bastou. Você não vê na Bíblia mais nenhum dia Filipe atrás de Jesus. Jesus não entendia aquele negócio direito. Como é que o senhor disse que o senhor e o Pai é uma coisa só? Que jeito? Mostra mais uma vez. Não, nada de incredulidade, não. Era eleito. Gente, tem hora que você começa a bater muito no lugar, larga de mão. Tem hora que você quer trazer as pessoas na marra para crer na unicidade de Deus, para crer que Deus mandou um profeta. Não, só prega para eles. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo
E se o Espírito Santo não convenceu ele que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eu vou convencer? Quem convence não é bom pregador, não é bom orador, não é gente que sabe Bíblia. Quem convence é o Espírito Santo, é uma obra dele. Ele chegou para mim há mais de 28 anos atrás e disse para mim: William Branham é profeta. O Espírito falou para mim. Até hoje não consegui dizer ele não é profeta. Por quê? Porque o Espírito falou. Eu ouvi a voz do Espírito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Se não foi o Espírito que falou para mim, que Espírito foi? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito da Santíssima Trindade, que são os 3 Espíritos de Ram, em Apocalipse 13, que pulam, mas só ficam para trás. É esses crentes, mulher de Ló, tudo estátua de sal. Não vai adiantar esse Espírito. Isso daí não vai funcionar em nós. Quando ele vier com esse negócio de olhando para trás, fala: não, rapaz, olha só para frente, para o autor e consumador da fé. Mas quem é ele? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vai em Jesus Cristo, porque já é tudo. Ou o poeta fez hino errado, e todo mundo gosta. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. É interessante, quem tem Jesus tem tudo, tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. Quem tem Jesus tem rosa de Saron, tem lírio dos vales, tem estrela brilhante da manhã. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem cura, quem tem Jesus tem salvação, quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus é feliz. Aleluia! Agora que Jesus é a segunda pessoa, não. Quem tem esse Jesus não tem nada. Quem tem Jesus segunda pessoa não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é o Salmo 23 decorado por todo mundo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai no Novo Testamento e vê quem é esse Senhor que é pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. São João capítulo 10. Esse que é o meu Jesus. Quem tem ele tem tudo. Eles dizem que nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Será que eles não percebem que chamar o Espírito Santo de terceira pessoa que é blasfêmia? Isso que é blasfêmia, que é xingar o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou claramente na ilha de Patmos para João. Ele apareceu para João e diz: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. O que você quer mais? Eu sou o primeiro e o último. Jesus falando: eu sou o primeiro e o último. Ah, se o povo entendesse o que é isso. Eu sou o primeiro e o último. Aí o profeta veio dizer, ele nunca falou nada do meio. Por quê? Porque ele está na semente. E o primeiro é semente original. O último, trazido por William Branham, é semente original outra vez. É por isso que ele diz, eu sou o primeiro e o último. É por isso que eles ficam fazendo 3 pessoas e não sabem mais. Aí se ele é primeiro e último, aonde está o Espírito Santo que você fala que é a terceira? Que aí ele seria o último. E Jesus já falou que ele é o primeiro e o último. Você vê? O ministério de Deus está claro. Deus no homem, ele é o primeiro em Cristo. Lá no Oriente, lá no Leste, lá em Jerusalém, nascendo, chorando lá em Belém, ele é o primeiro, ele é o último aqui nos Estados Unidos.
falta de luz. Eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Agora isso é luz. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. Então a voz do profeta é a voz do Espírito Santo. Por isso que quem blasfema contra o William Branham hoje não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Esse povo não sabe o que é blasfema contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que a mensagem que o Espírito Santo está falando, que o Espírito está dizendo, naquele dia você taxar aquilo de falso, é blasfêmia. Falar que essa mensagem é falsa é blasfêmia, porque a pessoa não sabe. Por que eles chamaram Jesus de Beelzebul? E Jesus diz: bom, eu vos perdoo, que era o ministério profético do Filho do Homem. Tinha perdão. Ele diz: mas quando vier o Espírito Santo, que era o Espírito Santo, era Cristo em forma de Espírito durante 7 eras da igreja. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século, nem no porvir. Falar que Pedro errou no dia do Pentecostes, isso é blasfêmia. Você fala com os crentes sobre batismo em nome de Jesus Cristo, e diz: não, que é isso, Pedro errou, eu creio em Jesus. Eu queria saber se foi Jesus que mandou você pregar a doutrina da Assembleia, da Batista, do nosso tabernáculo. Foi Jesus que mandou? Jesus mandou você pregar isso? Não. Jesus mandou foi Pedro. Quando Jesus quis um pastor para a igreja dele, ele não escolheu um santarrão, não. Ele escolheu um falho. Pedro, que tinha errado há poucos dias atrás. Venha cá, pastoreia minhas ovelhas. Jesus chamou algum pastor de denominação para pastorear a ovelha dele? Lá naquele princípio, você tem a sua igreja registrada lá naquele princípio de que ele te chamou para isso, ele me chamou para isso, lá? Não, lá quem ele chamou foi Pedro. Eu tenho que crer no que Pedro falou, eu tenho que crer no que Paulo falou. O nome deles está na Bíblia. Ele diz: vocês ficam pregando esse negócio de Brana, não tem nem na Bíblia. Eu disse: mas tem Pedro na Bíblia, você não obedece? Pedro mandou batizar em nome de Jesus Cristo, você disse que ele errou? Paulo falou para a mulher ficar calada na igreja. A sua igreja faz dela uma missionária, uma pastora, uma obreira. Onde tem isso na Bíblia? Obreira, pastora. Aonde tem isso na Bíblia? Me mostre, pelo amor de Deus. Pregadores de Bíblia, vocês são pregadores de igreja, não são pregadores de Bíblia, são pregadores de igreja. Denominação é pregando igreja, pregando ideia na cabeça do povo. Mas vai na Bíblia. Paulo falou para a mulher: fica calada na igreja. E acabou. Paulo falou, acabou. O Espírito Santo estava falando naquele dia: aquele que tem ouvido, ouça. Paulo diz: a mulher não deve cortar o cabelo porque foi dado em lugar de véu. Escute isso, é o Espírito Santo que está falando essa mensagem. 1 Coríntios 11, verso 15. O cabelo foi dado em lugar de véu. Não quer dizer que precisa pôr outro véu em cima do cabelo, não, porque senão já é chapéu. Se você pôr outra coisa em cima do cabelo, já não é véu mais, é chapéu. O cabelo foi dado no lugar de véu. Você não tem que usar o véu, o cabelo já foi dado no lugar do véu. Se você não corta esse cabelo, então você está cumprindo com a palavra de Deus. O homem que deixa o cabelo crescer, a Bíblia diz que ele desonra a Deus. A mulher que corta o cabelo desonra o marido, desonra a cabeça dela. A mulher que corta o cabelo. E hoje os pregadores, só para pegar dízimo, oferta, para levantar oferta não tem como os pregadores de hoje. Eles prepararam direitinho, sabe levantar oferta. O que nós leva 10 anos para levantar, eles levam numa noite. Agora o que é isso? Eles têm sabedoria, sagacidade da serpente eles têm. Mas Deus está precisando de pregadores: Pedro, Paulo, João, Tiago. Está precisando daqueles que ouvem a voz do Espírito e fala aquela voz. É 3 vozes idênticas, 3 vozes iguais. O Espírito falou, o profeta falou, a esposa de Cristo falou. Não tem diferença. A mensagem que pregamos hoje tem que ser a mensagem que o profeta falou, porque o que o profeta pregou foi o que o Espírito falou. Muito obrigado, Pai.
porque nesta última hora o Senhor tem dado luz suficiente para nós. Muito obrigado. Que cada um, ao retornar para casa, retorne com o coração ardendo. Ele não nos ardia o coração quando ele expunha aquelas escrituras, dizendo que Deus é um só, o lugar que a mulher deve ficar calada na igreja, o marido amando sua esposa e não atrás de outra, mas vivendo no seu lar, sendo uma bênção. Deus, ajuda esse povo, que eles possam escutar essa voz do Espírito, porque se eles não ouvirem a voz do Espírito Santo, a minha eles nunca ouvirão. Mas a voz do Espírito sempre vem num homem. O Senhor tem que usar um mortal para o Senhor falar através desses lábios. Usa cada irmão, cada irmã, no seu testemunho, no posto de dever, no seu lar, no seu trabalho, na rua, na igreja. Usa, Senhor, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus é tão maravilhoso, me enche de gozo e de paz. Seu nome é tão doce pra mim, sua graça a mim satisfaz. Seu nome perdoa o pecado do homem que vem confessar. Por isso é maravilhoso, lá no céu, na terra e no mar. Jesus é tão maravilhoso, virtude que outro não tem. Só Ele é maravilhoso e não dá sua glória a ninguém. Necessitará de habilidade para ouvir de Deus, necessitará de instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, porém um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Só Ele é quem pode salvar. Ele é para sempre o Senhor. Seu poder jamais mudará. Jesus é tão maravilhoso, virtude que outro não tem. Só Ele é maravilhoso e não dá sua glória a ninguém. E não dá sua glória a ninguém. E não dá sua glória a ninguém. Se necessitará da operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém, mais que a um povo especial. Deus revela a sua palavra, mas a um povo especial. É o povo dele. Ele faz o que ele quer. Se ele nos chamou, nos quis revelar, mostrar estas riquíssimas verdades, o que nós temos que dizer é muito obrigado. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 16. Deus te abençoe.